pecados sexuais que geram o juízo e a ira de Deus sobre o homem. Em Gênesis, no capítulo 1, no versículo 31, a palavra do nosso Deus diz: e tudo quanto fizera, viu Deus que era muito bom. Diga comigo: toda a criação de Deus é muito bom. Mas há uma observação a ser feita dentro deste texto. É muito bom quando dentro do propósito pelo qual foi criado. Se eu perguntar para você, o fogo é bom? Qual é a resposta correta? Depende. O fogo na boca do fogão é bom. O fogo na lareira é bom. O fogo no maçarico é bom. Mas e se eu perguntar, o fogo na floresta é bom ou ruim? O fogo nos móveis da casa é bom ou ruim? O fogo no estofado do automóvel é bom ou ruim? Vamos pensar agora sobre a água. A água é bom ou ruim? Depende. A água no copo é bom ou ruim? A água que sai pelo chuveiro, bom. Agora, a água que pega no banco do teu carro quando ele apaga no alagamento no dia de chuva, é bom ou ruim? A água que cai bem aonde fica o teu travesseiro quando chove na madrugada e você tem que acordar no outro dia 6 da manhã para trabalhar, é bom ou ruim? Então nós entendemos que tudo o que Deus criou é bom, mas é bom quando nós o fazemos dentro do propósito pelo qual foi estabelecido, e dessa forma glorifica a Deus. Da mesma forma, o sexo é uma dádiva, uma bênção de Deus, mas também pode ser uma maldição. O sexo é bom dentro do casamento. O apóstolo Paulo, guiado pelo Espírito Santo, escreveu uma carta à igreja em Corinto, em 1 Coríntios. Se você trouxe uma caneta e um papel, eu peço que você não fique abrindo, porque às vezes eu fico citando muito versículo um atrás do outro e você não vai prestar atenção. Mas anota, eu vou te dar as referências e você anota e você depois confere em casa. Amém? Estamos combinados? 1 Coríntios, capítulo 7, versículos 2 ao 9. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 2 ao 9. Paulo diz: mas por causa da fornicação, cada um tenha a sua própria mulher, e cada um tenha o seu próprio marido. O marido pague a devida benevolência. Sabe o que significa benevolência aqui nesse texto? Sexo. E da mesma sorte a mulher ao marido. A mulher não tem poder sobre o seu corpo, mas tem-no o marido. E o marido não tem poder sobre o seu corpo, mas tem-no a mulher. Não se neguem um ao outro, exceto para vos dedicardes ao jejum e à oração, e isso em comum acordo. Ou seja, você quer fazer um propósito de jejum e oração para conquistar algo, e você então vai a teu cônjuge e diz: eu quero fazer um propósito 10 dias, ou 7 dias, ou ainda 15 dias de jejum e oração, sem relação sexual.
antes de você fazer esse propósito, o apóstolo Paulo está dizendo que você deve consultar o teu cônjuge. E se o teu cônjuge disser não, essa semana não, sem condição, essa semana eu tô que tô, você não pode fazer. Porque a Bíblia diz que o teu corpo, antes de pertencer a ti, pertence a Deus. E em segundo lugar, ao teu cônjuge. Está dando para entender isso? Mas, se o teu cônjuge apoiar, aprovar, então você faz a consagração. E Paulo conclui dizendo: e depois, tornem a se ajuntar, para que Satanás não vos tente, por causa da incontinência. Está dando para entender isso? Então a palavra ordena os casados a terem relação. Tiago 4,17 diz: aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Pecado não é apenas aquilo que você faz de errado, pecado também é aquilo que você deixa de fazer. Deus criou o sexo para unir não apenas corpos, mas também almas. A relação une o casal, aproxima. E hoje tem pessoas que estão tendo problemas na área sexual, porque não tem entendimento e entrosamento, não estão observando estes princípios básicos da palavra de Deus. Hoje, milhares de pessoas estão indo para a pornografia, estão se tornando escravas de Satanás através dos vídeos pornográficos. A pessoa começa vendo uma imagem pornográfica, daqui a pouco ela vê um vídeo de 10 segundos, e ela então vai para a masturbação, e depois, com o tempo, não adianta mais ela ver um vídeo de 10 segundos, ela vai ver um vídeo de 5 minutos, para ela sentir aquela mesma sensação, porque quando o ser humano vê uma imagem pornográfica, o cérebro dele produz hormônios que trazem a sensação de excitação, bem-estar e prazer, como por exemplo a ocitocina, a adrenalina e a dopamina. Por isso que a pessoa vê e ela sente prazer. O cérebro está ativando os neurônios que produzem estes hormônios. Então a pessoa vai para a masturbação, e depois que ela pratica a masturbação, o cérebro produz dopamina. Os cientistas dizem que este hormônio é mais viciante do que a heroína. É muito mais difícil para uma pessoa se libertar do vício da pornografia e da masturbação do que da maconha, da cocaína e até mesmo da heroína. E hoje, milhares de pessoas, mesmo aqueles que fazem parte do povo de Deus, que conhecem a palavra do Senhor, estão vivendo presos à pornografia. E a pornografia, ela planta sementes malignas na mente da pessoa, porque nenhum pecado começa grande, começa pequeno. Da mesma forma, um vício em droga, a pessoa começa fumando um cigarro por dia, dali a pouco 2, dali a pouco, sem perceber, ela está fumando uma carteira. Ela começa fumando um fininho, como se diz, um baseado. Já ouviu falar? É fininho que chama, não é? E aí, bro, vamos fumar um fininho, não é? É fininho, não é? Hã? É um fininho. Daqui a pouco, daqui a umas semanas, ela vai pegar aquele fininho, não vai fazer nem cócega, e ela vai ter que precisar um charuto grosso para ter a mesma sensação, porque o corpo dela, o organismo dela vai acostumando. Da mesma forma, a pornografia. Tem pessoas hoje que estão perdendo o trabalho porque são pegas no computador do trabalho, no celular, acessando pornografia, estão sendo demitidas por justa causa. Eu conheço. Quem aqui já conhece alguém lá no trabalho? Pastor, o cara lá foi demitido. Pegaram ele acessando, o computador estava cheio de vírus. Abria a tela, entrava aqueles sites pornográficos. Quem conhece? Irmão ali, quem mais? Perdi meu estágio. Aqui também? Perdi meu estágio.
Perdeu o estágio? Há muito tempo. Há muito tempo. Então, tem pessoas que estão subindo no altar de igrejas para ministrar a palavra, para tocar instrumento, para orar, para servir o Rei da Glória, aquele que é santo, santo, santo. E antes de subir ao altar, elas estão lá na frente do computador, na tela do celular, acessando pornografia e se masturbando. E elas não conseguem viver a plenitude de Deus, não conseguem ter uma vida de intimidade, não conseguem viver o centro da vontade de Deus, não conseguem ir além, estão travadas, porque a Bíblia diz que sem santidade ninguém virá ao Senhor. Milhares de pessoas estão tendo seus ministérios travados, os seus casamentos destruídos, por conta da pornografia e da masturbação. Tem pessoas que estão perdendo a sua família, pessoas que amam o seu cônjuge. Pastor, eu amo a minha esposa, eu amo o meu cônjuge, mas eu não consigo parar de adulterar, porque quando a pessoa acessa pornografia, na mente dela é plantado sementes, desejos, fantasias. E no início a pessoa vê um site, homem com mulher, e ela se excita. Só que daqui a pouco, para que os neurônios dela produzam aquela mesma quantidade de ocitocina, de dopamina e de adrenalina, que dá a ela o prazer que ela tinha no início, ela precisa ir para sites mais pesados, vídeos mais pesados. E muitos acabam acessando vídeos de pedofilia e até mesmo zoofilia, relação de seres humanos com animais. Vídeos com abominação, que é relação de homem com homem e mulher com mulher. E antes a pessoa não tinha esse desejo, essa atração, mas através daqueles vídeos, daquelas imagens, ela foi se aprofundando, ela foi entrando pelos corredores negros que aprisionam. E agora o cérebro dela, a mente dela é um poço de iniquidade. Qualquer coisa que ela olha, ela vê com impureza, com desejo. Foi Deus que criou o nosso corpo, e Deus nos projetou para que tenhamos a atração pelo sexo oposto. Não é errado nós olharmos e admirarmos a beleza do sexo oposto, mas nós não somos animais. A Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo. Jesus, uma vez ensinando a multidão, disse: ouvistes o que foi dito? Não adulterarás. Vou te dar a referência. Vou te dar a referência para depois você conferir na tua casa. Mateus capítulo 5, versículo 27 a 30. Anota aí. Mateus capítulo 5, versículo 27 a 30. Jesus disse, olha aqui para mim. Depois pode anotar. Depois você olha aqui para mim. Jesus disse: ouvistes o que foi dito, não adulterarás. No tempo da lei, para concretizar o adultério, o homem tinha que ir para os finalmente. Ele tinha que ir para a cama e concretizar o ato sexual, carne com carne. Mas Jesus veio e Ele trouxe uma nova revelação, um novo padrão de santidade e de conduta exigido por Deus. E se Ele nos deu esse novo padrão, é porque Ele nos dá algo mais. Porque a Bíblia diz que nós não somos tentados acima das nossas capacidades de resistir. No Antigo Testamento, no tempo da lei, os homens tinham o conhecimento da lei que lhes foi entregue em pedras, mas eles não tinham o Espírito. Então eles conheciam a lei, mas não tinham forças para praticá-la. Mas em Atos capítulo 2, versículo 1 em diante, a palavra de Deus diz, Jesus falou: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Então Jesus nos exigiu um padrão mais difícil, porque nós temos o que eles não tinham. Hoje você e eu somos o templo do Espírito Santo, adorado por Deus vivo. E não tem pecado, não tem tentação
pastor, aquela lá eu não consigo, aquela misericórdia. Se me tentar, eu caio. Aquela lá é tentação em pessoa, é a Tieta. Quem lembra da Tieta? Vocês estão velhos, hein? Vocês estão velhos, hein? Mas passou na tarde. Nossa, pastor tão antigo, hein? Jesus disse assim: ouvistes o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo que o homem que tão somente olhar para uma mulher com o pensamento, a intenção impura, com fantasia, já adulterou com ela em seu coração. Ele falava a uma plateia masculina e casada, mas esse texto, esta lei, serve também para as mulheres. Mulher, se você tão somente olhar para um homem com desejo impuro, fantasiando, você já pecou, porque para Deus que é santo, Jeremias 17:10 diz: eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo o fruto das suas ações. Jeremias 17:10, se quiser anotar. Para Deus, tão importante quanto aquilo que você faz é aquilo que passa na tua mente e no teu coração. Porque hoje nós, como eu falei, somos o templo do Espírito Santo, a morada do Altíssimo. A Bíblia diz lá em Tiago, capítulo 4, a partir do versículo 4, se quiser anotar e anota. Tiago, capítulo 4, a partir do versículo 4 diz assim: infiéis, algumas traduções diz adúlteros e adúlteras, não sabeis que aquele que se faz amigo do mundo se torna inimigo de Deus? Aquele que se faz amigo do mundo se torna inimigo de Deus? Não sabeis vós que fostes comprados pelo preço, não de prata, não de ouro, tampouco por pedras preciosas, mas pelo precioso sangue de Jesus Cristo, o Filho de Deus, como que o sangue de um cordeiro imaculado. E o Espírito Santo anseia por vós, ao ponto de sentir ciúmes. Nós somos o templo do Espírito Santo. Diga: eu sou o templo do Espírito Santo. Preciso andar em santidade no meu corpo, na minha alma e no meu espírito. Para Deus, tão importante quanto o que você faz é a intenção. Aí tem pessoa que está casado há 5, 10, 15, 20, 25 anos, pastor, não tem mais atração pela minha mulher. Eu casei com a garota verão, agora eu tenho uma capivara lá em casa. Esses dias um diácono chegou lá na igreja e falou: faz 50 anos que estou casado com a minha capivara e estou bem feliz, dizer bem gaúcho. Pastor, eu casei com uma garota verão, agora tenho uma capivara. Só banha, não sinto mais atração. Aí nós pegamos uns videozinhos lá da internet, e aí a gente tem que olhar, né? Porque ninguém de ferro, senão não funciona. Daí tem muitos casais que estão acessando pornografia para conseguir ter relação sexual. Ah, mas o meu cônjuge aceita. O teu cônjuge pode aceitar, mas antes do teu corpo ser do teu cônjuge e teu, você foi comprado pelo sangue de Jesus. E se a palavra de Deus coloca algo como errado, como pecaminoso, ainda que o teu cônjuge aprove. Tem pessoa que pega o casal e vai nesses lugares chamado swing, sofazão, aonde pessoas casadas se encontram com outros casais para fazer troca de casal. Isso está sendo comum hoje em dia. Diga assim, mano: meu Deus. Meu Deus. Que mundo que você vive. Eu moro em Porto Alegre. Aqui o diabo não para de trabalhar, mas Deus também tem os seus servos. Tem pessoas que estão fazendo troca de casais, estão acessando vídeos pornográficos.
Tem pessoa que não consegue ter relação sem antes ver pornografia, e ela não percebe que ela se tornou escrava do diabo, porque por detrás destes sites, ela abre no mundo espiritual uma porta que dá acesso a espíritos malignos. Tem pessoa que acaba indo até mesmo para o homossexualismo, porque através daqueles vídeos, o inimigo planta fantasias, coisas que não eram da sua natureza, e ela acaba, quero experimentar, quero ter novas emoções, acaba indo para o homossexualismo, acaba indo para a pedofilia, e não consegue viver aquilo que Deus deseja que ela viva, uma vida de santidade, cheia do Espírito Santo, cheia da graça, sendo um vaso de honra na mão do Deus vivo. Amém, igreja? Amém. Jesus então disse: tão somente olhar. Por isso, se o teu olho te fizer pecar, arranca-o e lança-o fora, para que não haja a chance de reimplante. Não é que ele estava dizendo para você arrancar o olho, mas é para você deixar de olhar. Se você entra no Facebook, se você entra no Messenger, se você entra no YouTube, se você entra no Google, e você sabe que dali a minutos você vai ser tentado através de imagens, porque hoje em dia tem uma exposição muito grande de sensualidade, de erotismo. Às vezes mesmo sem querer, você está procurando um texto, algo, e entra, quando vê, você entra do nada, pornografia. Quem já viu isso? Você estava vendo lá a água do Haiti, e de repente vem lá aquelas imagens pornográficas. Quem já? E se a pessoa é fraca, porque o ser humano é fraco, é parte da natureza. Se a pessoa não tem hormônios que dão a ela a atração e desejo sexual, ela tem que ir no hospital se tratar. Ela vai ter problemas no casamento, porque Deus te projetou assim. Foi Deus que colocou esses hormônios em você, esse desejo, mas você não pode ser dominado por ele. Você que tem que governá-lo. Você tem que ter autocontrole, domínio próprio. Amém? Gálatas 5:16 em diante diz assim: digo, porém, andei no Espírito. Gálatas 5:16. Se quiser anotar aí, Gálatas, aqui pessoal, olha aqui. Gálatas 5:16 a 22. Digo, porém, andem no Espírito e jamais satisfaçam os desejos da carne. A carne luta contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos. Quem já sentiu assim, pastor? Parece que tem, que nem desenho lá do Tom e Jerry, do Pica-Pau. Parece que tem um anjinho aqui dizendo: não faça isso, é errado. Mas desse lado aqui tem um demoninho: vai, aproveita, tá dando mole, ninguém vai ver. Entra lá, curte a vida. Todo mundo, se alguém disser: não, pastor, eu não tenho, eu sou santidade em pessoa, você é doente, tem que procurar um médico. Talvez seja uma disfunção hormonal, sei lá, você não pode casar. Se você não tem desejo, você vai dar problema com o teu cônjuge, você vai expor ele à tentação. Agora, o que não pode é você ser dominado. Pastor, eu não posso ver, eu vejo e já vou. Tem pessoa que ama a esposa, mas ele não pode ver rabo de saia. Vai lá e trai a esposa, destrói a família, perde os filhos, porque não tem autocontrole. Paulo diz assim, Gálatas 5:16 em diante: porque as obras da carne são conhecidas, são impureza entra prostituição, adultério, imoralidade sexual, entra todas estas coisas, e no final ele termina dizendo: e eu já vos preveni que não herdarão o reino de Deus aqueles que tais coisas praticam. Não herdarão. Mas pastor, eu vou à igreja, eu tenho um título, eu tenho um cargo, eu sirvo a Deus, mas o que vai garantir a tua entrada no reino dos céus não é você estar dentro de uma igreja, mas você praticar a palavra de Deus. E você tem que vencer. Tem pessoa que chora, pastor, eu não consigo vencer a pornografia, a masturbação. Quando eu vejo, eu já estou lá na frente daqueles sites, e depois vem aquele vazio, aquela tristeza, a pessoa chora e clama e não consegue.
Procura os teus líderes, conversa, pede ajuda, pede orientação. Às vezes essa libertação é mais difícil que drogas. A pessoa fala muito em se libertar de drogas, mas eu creio que o pecado que mais tem levado pessoas ao inferno são pecados relacionados à vida sexual. E nunca se fala nas igrejas. É muito difícil, né? É difícil. Ai, pastor, cruz credo vai falar esse tema? O apóstolo Paulo fala um capítulo inteiro lá em Coríntios sobre sexo e eu não posso falar? É o que mais tem levado pessoas à perdição. Levítico 18, 22 a 23. Anota aí. Não se deite com um homem como quem se deita com uma mulher. É repugnante. Não tenha relações sexuais com um animal, contaminando-se com ele. É depravação. Então aqui entra o pecado da abominação. Abominação é tudo aquilo que Deus sente tanta repugnância que para não contemplar, ele vira as costas. Relação sexual de homem com homem, de mulher com mulher. E tem um outro texto que a palavra diz, lá em Romanos capítulo 1. Em Romanos capítulo 1, versículo 22 a 32. Diz que não somente aqueles que tais coisas praticam não herdarão o reino de Deus, mas aqueles que a aprovam. Às vezes você não quer ser rejeitado na sociedade, no grupinho ultramoderno, e você aplaude, você incentiva. Não é que você vai odiar a pessoa, mas você é luz e você tem que tomar posição. Se Deus condena, você precisa condenar, porque a Bíblia diz que aqueles que não condenam, aqueles que aceitam, aqueles que aprovam, merecem semelhante punição. Vão para o mesmo lugar, o lago de fogo e enxofre. Está dando para entender como é séria a coisa? Vamos ler aqui mais um texto. Você está anotando os textos aí? Primeira Coríntios, capítulo 6, versículo 18 a 20. Anota aí. Você vai ler todos esses versículos na tua casa. Fujam. 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 18, 19 e 20. Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo, os comete. Mas o que peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de vocês mesmos? Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Outra coisa que eu quero falar. Deus me deu essa ministração na segunda-feira, eu ministrei ela na terça na minha igreja. Lá na minha igreja tem muitas pessoas que conhecem a palavra e não praticam. Tiago 1:21, não me lembro se é 21 ou 22. Anota aí, Tiago 1:21 ou 22. Está juntinho ali. Diz assim: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Tem pessoas que viviam nas trevas, fora da lei de Deus, debaixo da condenação eterna e da ira do Deus Santo, e elas viviam em prostituição. O que é prostituição? Não é apenas você pegar um dinheiro e ir lá pagar pelo serviço sexual de um profissional de sexo. Para Deus, prostituição é toda relação sexual fora do casamento. O sexo só é aprovado e bênção quando dentro dos laços matrimoniais, debaixo da bênção de Deus. Como em Gênesis diz, os dois se tornam uma só carne. Então é bênção, mas fora do casamento. E no Brasil o casamento tem que ser reconhecido no cartório e abençoado por alguém de Deus. E hoje tem muita pessoa que é rato de igreja, vive na igreja, falta o pastor e não falta ela. Muitos têm cargo, têm título, conhecem a palavra, mas não consertam a sua vida. Uma coisa é você viver no mundo, você vive demasiado. Ah, pastor, casado quem bem vive. Isso é para o mundo, que não conhecem a lei de Deus,
que não têm promessas de vida eterna, que não foram comprados pelo sangue de Jesus, que o rejeitam. Mas aquele que deseja herdar o reino eterno dos céus, aquele que deseja ser o templo do Espírito Santo, aquele que quer ver os portais da glória se abrindo, que quer estar com Jesus face a face, em um corpo glorificado, num lugar onde Ele enxugará nos nossos olhos toda lágrima, precisa observar e praticar a palavra. O Espírito está alertando a igreja: se conserte. Tem pessoa que vive na igreja, Deus trouxe ela para a luz, Deus está revelando a vontade dEle. Fuja da prostituição. E prostituição é toda relação sexual. Mesmo se você olhar, mesmo se você ver um site pornográfico, se masturbar, tem pessoa que entra na internet e fica tocando nudes, mandam nudes. Agora a moda é o tal do nudes. Mandam nudes, cristão, vivendo nisso. Quem conhece alguém aqui que já... Isso é normal, irmão. Finge que não é com você. Dá um sorriso, não é comigo. E quando... Para que mais aí o pastor aí lembrou o exemplo do jogador Neymar? Então, se Deus te trouxe para a igreja, você não vem porque você quis, você vem porque o Espírito Santo, que veio para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, te achou lá no mundo, e a tua vida foi preciosa porque custou o preço do sangue de Jesus. Então Ele te trouxe, Ele levantou alguém para te convidar, para te falar de Jesus, e você veio aqui, e aqui Ele precisa trabalhar e transformar. A Bíblia diz: vinde a mim como estás, mas você é tão amado que Ele não te deixa como você está, porque você estava algemado, você era o templo de espíritos malignos, um poço de iniquidade, mas Ele então começa a trabalhar, te transformar, te limpar, e te faz o templo do Espírito. E você precisa ouvir essa verdade que é dura, mas liberta. Se você conhece a palavra e vive na mentira, você é pior do que o mundo. Paulo diz assim, deixa eu ver se eu acho aqui o texto. Ele diz assim: a quem mais é dado, mais será cobrado. Ele diz, irmãos, lá em Tiago, deixa eu ver se eu acho que lá em Tiago, diz assim, ó, Tiago capítulo 3, versículo 1. Anota aí. Caros irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, porquanto sabeis que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Anota aí Mateus 11, 21 a 22. Jesus dizendo assim, ó: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e Sidom em ti se viram, há muito eles teriam se convertido, se vestido de pano de saco e cinza, e se humilhado, e teriam sido salvos. Ou seja, Deus diz que vai haver muito mais rigor e muito mais peso de condenação e ira sobre aqueles que Ele tirou do mundo, trouxe para a casa de oração e revelou a sua vontade. E naquele dia você não vai poder dizer: eu não sabia, Senhor, porque Ele vai puxar como que num telão, e você vai ver lá o pastor Márcio, que vem no domingo na igreja, e ele trouxe a revelação da palavra de Deus. A Bíblia diz lá em Apocalipse 20, esses dias eu preguei, foi uma mensagem dura, difícil. Eu preguei lá, tem até no YouTube, se quiser ver no meu canal, pastor Márcio Lima, o grande trono branco. Apocalipse capítulo 20, a partir do versículo 11, João diz assim, ó: e vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram céus e terra, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então abriram-se livros, e o inferno deu seus mortos, e o além os que nele havia, e os mortos foram julgados segundo as suas obras que estavam
estavam escritas nos livros, e se alguém não teve o seu nome achado escrito no livro da vida, este foi lançado no lago de fogo e enxofre, e naquele dia estarão ali os impuros, os abomináveis, os que praticam relação sexual, homem com homem, mulher com mulher, aqueles que se entregam à pornografia, à masturbação, ao adultério, à prostituição. E muitos vão dizer: Senhor, eu não sabia. E Deus vai chamar os santos já glorificados como testemunhas. Eu não quero comparecer ali para testemunhar contra você. Ali não terá advogado de defesa, mas apenas de condenação, porque hoje nós temos um advogado, Jesus, o justo juiz, que está à direita de Deus Pai e intercede por nós. Hoje, não importa o teu passado, você pode ter sido um escravo das trevas até aqui. Pastor, eu sou viciado em tudo que não presta, a minha mente é um poço de iniquidade. A palavra de Deus diz que em Cristo o Senhor te faz uma nova criatura. Em Isaías, lá no capítulo 1, vou citar referência para você. Eu costumo não ficar citando muita referência assim ou anotar, mas hoje eu anotei. Se você olhar meus vídeos, você vai ver que dificilmente eu leio alguma coisa. Até posso citar sem ler, mas eu vou, para que você anote, para que eu não possa correr o risco de errar, porque às vezes na pressa você cita o versículo errado. Isaías 1,18, Deus diz assim: ó, venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor. Embora os seus pecados sejam vermelhos como escarlate. Pastor, a coisa é feia, eu sou pecador, eu não posso olhar ali que eu já grudo o olho, eu já fico pensando, imaginando. Quando Jesus fala assim, ó, ouvistes o que foi dito, não adulterarás. Se o teu olho te faz pecar, arranca-o e lança-o fora. Se o teu pé direito te faz pecar, arranca-o e lança-o fora. Se a tua mão direita te faz pecar, arranca-o e lança-o fora. Sobre o que ele estava falando? Olhar, começar, andar e mãozita. Ele está falando da masturbação. Da masturbação. Olha só, vamos fazer a soma. Olhar, a pessoa que fica lá, depois uma conta de luz lá em cima. A mãe está gritando: sai amanhã, mãe! Vai fazer meia hora que tá aí. É séria coisa. Tem pessoas que estão no inferno agora, dizendo: Senhor, mais uma chance, só mais uma chance. Eu vou ser diferente, eu vou mudar. Achavam que não era pecado, não dá nada, todo mundo faz, é natural. É natural para o homem terreno, mas nós somos espirituais. Nós somos espirituais. Deu para entender isso? Jesus falava em masturbação naquele texto. Disfarce, finge que não é contigo. Se levantar e ir embora vai ser pior, que deve. Acusou. Então naquele dia, Jesus falou assim, ó, que haverá maior rigor para Betsaida e Cafarnaum do que para Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra foram destruídas com fogo e enxofre por Deus, porque eles estavam vivendo na devassidão, sem freio, no pecado do homossexualismo, da prostituição e do adultério. Eles não tinham limites. O que aparecia na frente eles traçavam. E tem pessoa que Deus chamou, para mim concluir o raciocínio. Você estava nas trevas perdido, Deus te amou e te trouxe para a igreja, e hoje você está aprendendo com a palavra que relação sexual fora do casamento é prostituição, impureza, fornicação, e isso gera condenação de um Deus santo sobre você, e é uma condenação eterna pelos séculos dos séculos. Então, o que você tem que fazer? Tomar uma posição e se consertar. Contei para a pastora, ministrei essa palavra na segunda, na terça, no final do culto veio um irmão, era até lá fazia parte do louvor. Diz: pastor, Deus falou poderosamente comigo. Ele estava 7 anos morando com a esposa, 2 filhos, e não era casado. Nem achava que era preciso, achava que não precisava. O casado é quem bem vive. Mas estava
dando legalidade. Porque o ímpio, ele olha assim, aquela diz que é crente, ó, nem casado é. Você está envergonhando o nome do Senhor, está fora do propósito de Deus. Então, um conselho: se você quer herdar o reino de Deus, se adeque à palavra. Se você vive demasiado, a Bíblia diz assim: Deus não leva em consideração o período da ignorância. Você estava nas trevas, Deus perdoa, Deus entende. Mas se você conheceu a luz e continuou nas trevas, lá em João 3 diz assim: porque a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas, porque as suas obras eram más. Então você estará debaixo de uma grande condenação. Mas se você ouviu a palavra e se dispõe a obedecer a Deus, a primeira coisa que você deve fazer é chegar para o teu cônjuge e dizer: ó, vamos legalizar a nossa situação. Sabe quanto, pastor? Para casar? A pessoa fica: não tenho dinheiro, não tenho. Não é caro, não dá desculpa. Você pode enrolar o pastor, mas Deus você não enrola. Sabe quanto? O irmão foi ele ouviu a mensagem na terça, na quarta-feira de manhã ele foi lá no cartório dar entrada nos papéis. Ele falou: pastor, tem até no meu celular ali gravado, R$130 para dar entrada. E daqui a alguns dias, uma semana antes de oficializar lá, mais 125, dá R$258. Então qual é a desculpa? Qual é a desculpa? Depois vem na igreja: pastor, não tenho dinheiro para dar uma festa agora, mas aqui ó, tá aqui eu e minha esposa, ó, consagra a nossa relação. Que a bênção de Deus esteja sobre vocês, porque isso acaba se estendendo até para o filho. Tem família que vive divorciado. Você não vê família que tem assim: ó, meu avô teve 7 casamentos, o meu pai já está na 5ª esposa e você já casou na 2ª vez. Isso vira uma maldição que tem que ser quebrada em você. Isso desonra a Deus e traz condenação. A Bíblia diz ali no texto que nós lemos: quem rejeita estas coisas, rejeita não a homens, mas a que nos dá o Espírito. Então, se você está rejeitando isso, se você disser assim: ó, tô nem aí que esse cara falou aí, nem conheço, vou ver do meu jeito. Você não está rejeitando homens, você está rejeitando a Deus que te dá o Espírito Santo. Então se conserte, faça um propósito: pastor, eu quero viver a palavra. Converse com o teu cônjuge, vamos legalizar, vamos no cartório, dá entrada. Não tem esse dinheiro agora, Deus entende, Ele te dá um tempinho. Olha só o que diz lá em Apocalipse 21, Deus diz assim sobre Jezebel: quem está cansado, com vontade de ir embora, diga amém. Quem está entendendo a palavra, Deus está falando com você. Olha só, Judas 1,7 primeiro, anota aí Judas 1,7 para você ler. Eu quero que você leia, hein? Lê e depois diz para o teu pastor, para a tua pastora: pastor, eu li os versículos todinhos que o pastor Márcio citou. Vai anotando aí, Judas 1,7. De modo semelhante a esse, Sodoma e Gomorra e as cidades em redor se entregaram à imoralidade e às relações antinaturais, estando sob o castigo de fogo eterno. Eles servem de exemplo. Se Deus puniu eles, será que você é mais bonito? Tem pessoa que sempre acha que ela é a exceção da regra, né? Não pode entrar aqui. Não, mas deixa só eu. O ser humano sempre acha que é a exceção da regra. Não, é para todos. Você está conhecendo agora, então você tem uma obrigação perante Deus de se consertar. Deus não vai te obrigar. Se você quiser, você fica como está. Mas só que agora você está ciente. E você, se não se consertar, estará debaixo de uma condenação eterna. Você vai ser um que vai estar diante do trono branco. Os livros vão se abrir. E as tuas obras vão estar ali, ó. Conheceu a verdade que liberta, rejeitou. Jesus disse lá em João 12:44, anota aí. João, capítulo... João 12:44 em diante. 44 a 49. Diz assim: Jesus clamou dizendo: quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. E quem vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Quem crê em Jesus? Deus.
e não recebe as palavras que eu trouxe, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvar. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, já tem quem o julgue. A própria palavra que eu tenho proferido, essa o julgará no último dia. Foi o que eu falei do grande trono branco. A pessoa vai ser colocada em pé diante daquele que está sentado no trono, que será Jesus, não mais como advogado, mas como o justo juiz, que há de julgar os vivos e os mortos. E ali vai se abrir os livros. Ali as pessoas vão ver registrado cada ato, cada pensamento, cada atitude e cada falta. Porque como diz Tiago 4,17, pecado também é o que você deixa de fazer. Você sabe que tem que casar e continua maseado, você está lascado. Diga assim, ó, misericórdia. Então, será que economizar R$258 ou 50 e poucos, será que você vai ter desculpa naquele dia? Quando você casa, você honra a Deus. Você está dizendo: Deus, eu creio na tua palavra, eu creio na tua verdade, eu quero me submeter à tua lei. Que servo é esse que não se submete à lei do seu Senhor? A pessoa que não se submete à palavra de Deus, ela está dizendo: Deus, tu não é rei sobre mim. Você não tem que se submeter às leis da tua nação? E se você desobedece, descumpre as leis, você é preso? Sim ou não? Então, a pessoa que vive fora da lei, ela não é parte do povo de Deus. Então, case-se o quanto antes, correndo para ontem, saia da condenação. Romanos 13:13 diz assim, ó, anota aí, Romanos 13:13, é tema de casa, hein? Romanos 13:13. Quem está achando pesada a palavra, levanta a mão aí. Não é fácil, nem para pregar. Eu podia trazer uma outra palavra aqui, pular, fazer você, aleluia, glória a Deus, e sair dizendo que bênção, né? Que palavra leve, light. Mas é a verdade que liberta. João 8:32. Romanos 13:13. A Bíblia diz ainda lá em Hebreus, né, 12, que Deus açoita a todo aquele a quem recebe por filho, e se estáis sem disciplina, já não sois filhos, mas bastardo. O bastardo não tem herança na casa do seu Senhor. Então, se Deus está exortando, está falando duro, pastor, está difícil, é porque você é filho, porque Deus ainda acredita em você. Tem pessoa que nem a repreensão, ela já criou um calo, o Espírito ela já não ouve. O Espírito pode falar, a palavra pode vir, e ela já está insensível. Essa já está se perdendo. Se Deus está falando contigo, é porque Ele te ama, você é precioso. Romanos 13:13, anotou? Comportemo-nos com decência, como quem age à luz do dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual. Tem aquele negócio de ficar, né? Eu fiquei com fulano, eu vou ficar com esse plano, eu fico. Quando Jesus vier, quem fica com um e fica com o outro vai, diga comigo, ficar. Vamos fazer de novo? Quem fica com um e fica com o outro, quando Jesus vier entre as nuvens, acompanhado com miríades de anjos, ao toque da última trombeta, quem não se guardou em santidade vai ficar. Onde não vai ficar. Então se liga, bico de luz. Se liga, bico de luz. Não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual. Mas eu já tenho filho. O rapaz lá tem 2 filhos, mora junto, mas agora ele vai legalizar. O que vai acontecer se ele morrer hoje? Ele ainda não casou. Isso não vai condenar ele, porque Deus viu que ele já tomou a decisão. É que nem o batismo. Todo mundo que não batizou está sob condenação? Não. Por exemplo, o ladrão que morreu na cruz ao lado de Jesus, batizou? Sim ou não? Sim ou não? Não.
Mas se ele continuasse vivo, ele desceria as águas para cumprir a lei, porque ele creu. Agora tem pessoa que vive na igreja, faz anos que está na igreja. Pastor, eu não estou preparado ainda para descer as águas. Não sei se tem, mas lá na minha igreja tem. Pastor, vem mais na igreja do que o pastor. Conhece mais a Bíblia do que o pastor. Pastor, eu não estou pronto ainda. Se Jesus vier, você também não vai estar pronto para subir. Se você morrer, você não vai estar pronto para ir para a glória. Mas se você disser assim, pastor, quando que é o próximo batismo? Eu me batizei no segundo culto que eu fui, eu dei o nome para o batismo. Se o pastor disser assim, ó, daqui a uma semana tem batismo, e você não der o nome, você está rejeitando a Cristo. Agora, se você disser, pastor, eu vou cumprir a lei, porque Jesus não precisava, porque não tinha pecado, e ele se batizou para cumprir a lei, esse exemplo. E se você diz, pastor, semana que vem eu vou me batizar, e você morre amanhã, tá lá, vem o filho das trevas lá e buf, aí você, ó, sem descer as águas, você é salvo. Você não desceu as águas, mas Deus viu a intenção. Jeremias 17:10, nós vimos: eu esquadrinho o coração e prós pensamentos. Deus viu a tua intenção. Ele viu que você ia praticar a palavra. Então você é salvo. Agora a pessoa que vem na igreja, entra mês e sai mês, entra ano e sai ano, ela não batiza, ela vive mas ela não casa. Será que essa pessoa está vivendo de acordo com a vontade de Deus? Será que ela está na luz? Ou será que ela está em desobediência? E pior ainda, porque o ímpio lá fora, ele não conhece. Agora, quando você conhece, a Bíblia diz que será maior o açoite. Vamos nos colocar em pé? Senão nós não vamos parar de falar hoje. Só para encerrar aqui, olha aqui, Apocalipse capítulo 20, versículo 11 e 12. Eu já citei, mas eu vou dar referência. Apocalipse 20, 11 e 12. Quem está olhando, tem uma novela passando na Record chamada Esse texto aqui, Jesus falando sobre Jezebel. Jesus falando sobre Jezebel. Seus bandos de noveleiro. Passou um filme dela. É? Olha só, Jesus falando de Jezebel, olha só. Jesus falando sobre Jezebel. Deixa eu ver aqui. Apocalipse capítulo 2, versículo 21 e 22. Olha só como a paciência de Deus tem limite. Deus tem tido paciência contigo, que vive demasiado há tempos, que diz que nunca está pronto para se batizar, entrando, saindo, e nunca desce as águas, parece gato. Tem medo de se molhar, não morre, irmão. Um banho não morre. É um testemunho de fé perante Deus, perante os anjos, perante os homens, perante demônios. Jesus falou assim: quem me rejeita diante dos homens, eu também vou rejeitar diante do meu Pai. Mas aquele que me confessa, também eu confessarei diante do meu Pai. Olha só o que Jesus falou sobre Jezebel, a rainha má. Anotou aí Apocalipse 2, 21 e 22? Olha como Deus tem paciência, ó. Dele tempo, diga comigo, tempo, para que se arrependesse da sua imoralidade. Talvez Jesus pode falar isso para você. Não, tira o nome de Jezebel e bota o teu ali. Dê-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade. Você que vive ficando com um, ficando com o outro, vive trocando mensagenzinha, nudezinho, entrando naqueles sites que já sabe decor, pode até sair do computador que as imagens ficam vindo lá na tua cabeça. Depravado. Se liga, amigo de luz. Olha só, Apocalipse 2:21, ó. Dê-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender. Não é o teu caso, você vai se consertar, amém? Amém. Jesus está falando, ó, eu dei tempo para que ela se arrependesse da sua imoralidade sexual. Vivia junto sem casar, ficava com um, ficava com o outro, ficava vendo pornografia, na masturbação, na imoralidade. Dê-lhe tempo para se arrepender. Por isso
Você quer, amém? Eu quero. Por isso vou fazê-la adoecer. Quem quer ficar doente, quebrado, destruído? Não, ninguém, né? Por isso eu vou fazê-la adoecer. Ai, cruz credo, pastor, que Deus faz essas coisas. Paulo disse assim, ó, para um rapaz que deitava com a mulher do pai: eu entreguei o corpo pro diabo, a fim de que a alma seja salva. Então uma coisa é séria, ó. Por isso eu vou fazê-la adoecer e trarei grande sofrimento ou grande tribulação. Depois que Jesus arrebatar a igreja, os santos, o que vai ter na terra? Tribulação. Quer dizer, vai ficar aos que cometem adultério com ela, a não ser, diga comigo, a não ser que se arrependam das obras que ela pratica. Quais obras? Diga comigo: pornografia, masturbação, prostituição, homossexualismo, adultério. Os que praticam estas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas Jesus me deu tempo para me arrepender e me consertar. E hoje eu vou alinhar a minha vida com a palavra de Deus. Hoje eu inicio uma nova história. Hoje eu venho para a luz como nova criatura. O homem velho que vivia nas iniquidades citadas morreu. A partir de hoje, pelo poder da palavra e do Espírito, sou nova criatura e vou viver em novidade de vida. Fecha os teus olhos, levanta as mãos aos céus, vamos adorar. Em seguida eu vou estar orando com você e já vamos encerrar. Meu Deus, que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar. Uma expressão que seja a situação, controle ainda está na alma de suas mãos. Meu Deus, não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar. Uma expressão que seja a situação, controle ainda está
aleluia. Pai, em nome de Jesus, estamos colocando diante de Ti a Tua igreja, Senhor. Toma, Pai, cada mão que está agora no seu coração. Hoje, Senhor, ouviram a palavra. Talvez, Senhor, essa pessoa tenha se enquadrado em alguma coisa que foi ensinado nesta noite e percebeu, Senhor, seus olhos se abriram e ela viu que tem coisas que tem que ser consertadas na sua vida. Deus, a Tua palavra diz que o Senhor coloca o querer e o Senhor realiza. Em nome de Jesus, Senhor, que Teu Espírito, Pai, termine a obra que está começando nesse coração, que possa, Pai, estar ordenando os seus passos, consertando a sua vida, e assim, Senhor, está pronto para quando o Senhor voltar, ou para quando o Senhor chamar